A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para me promover, mas para promover, para falar daquele que quer mudar a tua história, do que ele faz, do testemunho dele na minha vida, do que ele fez na minha vida. E quando você escuta o que ele fez na minha vida, é sobre ele. E que isto possa gerar em você expectativa nele. Porque se você ouve Jesus curou, você ouve Jesus libertou, você ouve Jesus restaurou, e o que tem gerado dentro de você? O que Jesus tem feito na vida de outras pessoas? Uma coisa eu sei, para ele nada é impossível. Para ele nada é impossível. E na nossa vida temos que sair das barreiras físicas, sair do que a multidão pensa ou vai deixar de pensar. Para alcançar o seu milagre, você tem que deixar de lado o status e se jogar nos pés de Jesus como Jairo e dizer: cura minha filha, ela está doente. Jesus é aquele que quer trazer o que se está perdido, vive em túmulos e já se afastou há tempos da família, porque está cheio de demônios. Mas ele quer expulsar os demônios da vida daqueles que você ama e trazer essa pessoa de volta para casa, para o convívio familiar e transformá-lo em uma testemunha viva do poder de Jesus e do que Jesus faz. Assim nos diz o Senhor. Quando Jesus me encontrou, eu estava dilacerada, perdida na minha identidade. Uma enorme ferida. Eu vivia por viver. Eu tinha uma filha e eu dizia internamente: eu preciso ficar viva, porque o que será dela? Mas eu estava muito ferida. E por estar muito ferida, adoecida, porque o pecado nos adoece. E quando eu falo de adoecida, não é alguém que não se movimenta, não é alguém que está imóvel. Eu trabalhava, eu dava resultados para os patrões, eu não era uma pessoa chata, eu era uma pessoa que atendia bem as pessoas, porque eu trabalhava com atendimento, tratava bem as pessoas, mas eu sangrava. Eu estava perdida, muito perdida. E eu tô parando para lembrar. Então, quando eu falo adoecida, é porque internamente você não tá mais viva. Você tá vivendo. Viva você não está. Você tá vivendo. Você tá servindo. Você tá fazendo. Você tá se movimentando. Até porque eu tinha uma filha para sustentar. Mas eu estava tremendamente ferida. Perdida na minha identidade. E pessoas se aproveitavam disso. Eu não tinha uma vida promíscua, né? Mas eu queria muito ter uma família. Então eu acreditava naqueles que aparentemente queriam me dar uma família, mas que na verdade queria apenas se servir. Se servir daquilo que eu tinha. Eu era uma jovem muito bonita. Não era mais linda, depende do que é bonito pra você. Mas eu era uma jovem que tinha uma boa aparência. Então, quando você tá adoecida, quando tá perdida na sua identidade, você acredita nesse amor. Nesse amor, no amor escravo. Não num amor que não desintegra a tua alma. Um amor que... Esse é o falso amor. Mas quem não conhece o amor, aceita qualquer migalha. Quem não conhece o amor, aceita qualquer migalha. Qualquer migalha.
diferente de mim, talvez. Você tem uma vida e tenha experimentado coisas que eu não experimentei. E aí você diz, você pode pensar que eu sou melhor do que você. Não. Na palavra de Deus, todos pecaram. Não há glória para os homens. A glória é exclusiva para o Filho de Deus, para a presença de Deus e para o plano de Deus. Você pode estar agora. Eu queria muito uma família. E talvez o que você esteja usando da sua diferente vezes de mim, a sua beleza, para ganhar dinheiro. Ou seja, uma vida na prostituição. Pode estar agora em um vício. Para poder estancar essa dor. Anestesiar essa dor. Não sentir essa dor. Porque a dor da ferida, ela é real. Mas hoje eu venho te apresentar aquele que sara feridas. Agora, existe um ponto. O ponto em que a sua alma, ela está gritando, porque como eu vivi isso na minha vida, de orações que eu fiz pedindo a Jesus, socorre-me. Eu me lembro de mim em uma pilastre. Eu divertia os meus amigos. E uma vez eu estava numa pilastre no show e sem eles perceber, eu estava na pilastre chorando. Eu estava cansada e eu dizia para Jesus me tirar dali. Então por isso que eu sei que quem você vê hoje é uma obra de Jesus. Porque eu lembro dessas orações tão fortes e tão significativas, pedindo para Ele me tirar do poço. Me lembro de uma oração, eu chorava muito, pedindo para Ele tirar eu daquela vida. Eu não queria aquela vida. Então com quem eu estava falando? A quem eu estava pedindo? Na minha mente, quem era a minha expectativa? E é justamente por você ver quem você vê hoje. Ele me tirou. Ele me salvou. Ele me limpou. Ele tratou das minhas feridas. E não é diferente do que Ele quer fazer na sua vida. Mas você quer sair das drogas? Você quer sair da prostituição? Você quer sair da vida imoral? Você quer ser curado? Você quer ser curada? Você quer salvação? Você quer libertação? Sabe o que eu gosto? É que eu lembro exatamente que eu não queria mais e que eu pedi ajuda. Então por isso que eu sei que foi Jesus que me arrancou, que foi Jesus que me tirou, que foi Jesus que me capacitou. Na minha alma não tinha assim, lá é bom, sabe? Eu quero sair, mas assim, não é tão ruim não ficar aqui não, ter essa vida não. Não, eu gritava, eu chorava, eu pedia, eu dizia, eu não quero essa vida. Então aquela vida pra mim era ruim, era mal. Eu tinha amizade, eu tinha ambientes, mas eu não queria. Eu já tinha isso interno. Eu não quero mais. Isso não é vida. E como está a tua alma? Porque a história que eu trago hoje para você, de Marcos capítulo 5, a partir do verso 27, fala de uma mulher que não queria mais, que passou uma vida buscando ser curada, buscando fazer a sua maneira. E aí, usou seus recursos, usou suas habilidades, usou sua capacidade, usou seu conhecimento, usou as suas aprendizagens, mas não conseguia sair da situação que afligia a sua mente. Vivia isolada, a mulher do fluxo de sangue. Um fluxo que não parava.
algo que ela não podia, por si só, parar no seu físico. E que com certeza trazia dor para sua mente, aflição, tristeza, angústia, desânimo, desesperança, até que ela ouviu falar de Jesus. Eu tenho certeza que você ouve falar de Jesus. E não é sobre o que a multidão acredita. Se ela perguntasse para a multidão que estava cercando Jesus, se você perguntar para essas pessoas que não tá na alma querendo sair das drogas, que não tá na alma querendo sair da prostituição, que não tá na alma querendo sair do roubo, que não tá na alma querendo sair da imoralidade, que não tá na alma dizendo eu não quero mais mentir, eu quero uma vida de verdade. Se você perguntar para essas pessoas, elas não vão te encorajar a sair. Eu não sei por que você foi parar nesse poço. E não tô aqui para te julgar. Porque Jesus veio pelas ovelhas que se perderam da casa de Israel. Jesus veio para os doentes. Para os doentes físicos, emocionais, psicológicos. Para aqueles que estão mortos. Pensam estar vivos, mas estão mortos. Vivem por viver. Estão vagando no mundo, são mortos. Porque só há vida em Cristo. Só há vida com a presença de Deus. Então eu estava respirando, mas eu não estava viva. Eu estava respirando, mas eu estava morta. O que havia em mim era uma miséria. E não é porque eu era uma pessoa mau. É porque sem conhecer as palavras de Deus, estamos perdidos. Você acha mesmo que alguém que pratica o suicídio, se conhecesse as palavras de Deus, e as palavras de Deus estiver dentro dessa pessoa, essa pessoa vai pensar em se matar? Não. Tem Jesus a esperança. Pessoas que não têm esperança. Pessoas que acreditam na voz do diabo. Pessoas enlaçadas pelo espírito da morte. Não vem saída. Mas eu oro em nome de Jesus, que o mesmo Jesus que me salvou, que me estendeu a mão, que trouxe luz para minha escuridão, que me tirou da ansiedade, que me tirou da bagunça em que eu me encontrava, Ele também vai alcançar a sua vida. Porque eu sei, Ele disse, você vai falar com pessoas que estão clamando por mim. Então ouvir falar de Jesus e ficar sentada é uma coisa, mas a mulher de fluxo de sangue ouviu falar de Jesus e clamou, e foi atrás, e praticou sua fé. Ela saiu do seu lugar, ela foi até ele, ela tocou em suas vestes, porque ela pensou, eu só preciso tocar nas vestes dele. Então na mente dela havia uma outra solução? Não. Ela não podia clamar para Maria, para Pedro, para João. Ela não podia. Não, eu ainda tenho dinheiro. Eu acho que eu vou tentar tal negócio. Vou usar esse dinheiro, vou viajar lá para os Estados Unidos, porque lá tem algo que a ciência... Não. Ela ouviu falar de Jesus. Ela não viu o resultado. Ela tinha que enfrentar uma multidão. De que maneira ela chegou, eu não sei. Mas ela criou uma expectativa tão grande de que Jesus era a solução. Então ela não pensou, não, eu vou lá no Egito. O Egito vai me ajudar. Eu conheço uma pessoa lá no Egito. Não. Ela colocou na sua mente. Porque ela ouviu falar coisas a respeito de Jesus. Não tem como, e eu testifico sobre esta palavra, que nas maiores dores da minha vida, depois que eu voltei para Jesus, que a palavra de Deus gerou em mim. O cenário era horrível, mas eu dizia, a tua palavra diz que havia trevas e que tu trouxe mudanças para o ambiente. A tua palavra diz que criou homem e mulher, que tu não criou isso, que essa forma que o diabo tem dado, que o pecado tem dado a esta pessoa. Então você crê como eu que Jesus pode tirar o pecado do seu filho, do seu marido, das pessoas que Jesus coloca no teu caminho? Sim, Ele pode.
verdade, Ele pode limpar, Ele pode purificar, Ele pode dar um novo coração, Ele pode dar um novo espírito e Ele pode encher com o Espírito Santo. Profetize, libere. Nós plantamos a semente e é Deus que dá o crescimento. Plantaram-se sementes na minha vida. Todos aqueles que se levantaram e falaram a verdade em tempos específicos, porque Deus conhece a nossa alma. E Ele sabe quem de verdade quer mudança. E Ele coloca assim os seus profetas para falar a verdade, para encontrar com mulheres no poço, para encontrar viúvas que estão enterrando filhos e para trazer uma palavra de mudança, uma palavra de ressurreição e para apresentar o único que pode fazer qualquer coisa. Mas Jesus sabe, se na sua mente, Jesus faz, mas eu tenho dinheiro, posso ir lá nos Estados Unidos. Jesus faz, mas eu vou pedir a Jesus e a Maria. Eu vou pedir a Jesus e a Astarote. Eu vou pedir a Jesus e vou pedir a Baal. Eu vou pedir a Jesus e vou pedir a... Eu não sei. Eu vou falar também com a cartomante. Quando eu era pequena, a minha avó me levava pro centro espírita. Eu não me consultava, mas ela sempre dizia que a vovozinha tratava ela e tirava todos os espíritos mal. Eu acompanhava ela e via só algumas coisas. Quando ela entrava em um bocado de sala, eu não entrava com ela. Eu entrava só quando ela estava falando lá com essa tal da vovozinha. Então, eu já morava com a minha avó. Eu não tava mais, né? Porque quando Deus me muda de ambiente, depois de de uma trama, se você já ouve a restauração da alma, porque eu segui o desejo do meu coração. Então, eu não conheci o mal e passei a conhecer o mal. Como Eva não conhecia o mal. Tamar não conhecia o mal. Tamar tinha vestes lindas. E ali ela sofre uma violência do seu irmão, dentro do reino, dentro do palácio. E eu me lembro muito da minha adolescência. Eu ficava no grupo de jovens, né? Eu sempre fui uma pessoa mais sucinta, assim, mas eu percebi durante toda a minha caminhada que sempre fui uma pessoa que tirava muita inveja. Por quê? Porque eu sou entregue em tudo que eu faço. Como assim muito entregue? Por exemplo, nas empresas, as pessoas sempre ficavam... As pessoas que não queriam trabalhar, as pessoas que já estavam amarguradas, desacreditadas. Eu não tinha essa percepção. Justamente por causa de todo o adoecimento interno. Então eu não tinha essa percepção. Eu fui ter depois de muito tempo, depois que Deus foi dando clareza à minha mente. Então, por isso. Então, Tamar, ela sofre ali uma violência. E quem nessa vida não sofreu uma violência? Uma violência psicológica e também violências físicas. Você pode ter, assim como eu tenho certeza, você pode ter que não há dúvida naquilo que Deus revela. Pessoas que sentem prazer, por dentro de si tem insegurança, por dentro de si quando essas pessoas têm insegurança, assim como o faraó, quando o povo de Deus estava no Egito sendo escravo, ele trazia mais trabalhos para que a mente deles não pensasse em Deus. Então pessoas inseguras querem ser dominadoras. Pessoas inseguras aferem sofrimento muitas vezes na vida de outras pessoas. Porque se sentem poderosos, porque se sentem poderosos por ter o controle de você, por dominarem você psicologicamente, fisicamente. Mas eu estou no reino e você está no reino. E se ainda não está, pode clamar por Jesus. Eu não sei que ser humano pesado, dominador, ou, como dizem filmes, né, que ficam ali como o dono das prostitutas, o dono da boca. Porque, por eu não ter passado por essa realidade, eu não conhecer essa realidade, eu não sei que tipo de ameaças você está. Porque é muito fácil
Nós, como os cristãos, hoje, na beleza que temos de Deus, mas que fomos resgatados em algumas áreas da vida em que o diabo, o pecado nos deformou. É muito fácil criticar os outros, mas devemos fazer o bem. E o que é fazer o bem? Tem um filme que eu gosto bastante, que eu já assisti várias vezes, e essa prostituta, um rapaz começa, um homem começa a tratá-la diferente das outras pessoas. Aí ele dá a ela um valor para ela comprar um vestido, e quando ela chega nessa loja, as pessoas começam a destratar por causa das suas vestes, que denunciava o caminho que ela vivia, o caminho da prostituição. Então isso é fazer o mal. É hoje, sendo quem eu sou e sabendo por que eu estou desta maneira, querer destratar outras pessoas que ainda não estão no mesmo lugar que eu. E ao invés de ser a corda que joga de ser a corda que é jogada dentro do poço para salvar Jeremias, que foi jogado dentro do poço, está atolado na lama. A gente passa pelo poço e faz aquele olhar de: isso é matar, é ser indiferente. Eu tenho certeza que as pessoas que Jesus bota no teu caminho, Ele quer que eu e você diga algo. Ele quer que eu e você abrace. Ele quer que eu e você diga: Jesus te ama. Ele quer que Ele quer que eu e você socialmente ajude essas pessoas. Então eu, já na minha infância, às vezes não tinha o que comer. E a igreja dava cesta básica à minha mãe. Ela não está mais nesse lugar. Hoje é ela que abençoa outras famílias. Hoje deve ser eu e você, que não está mais nessa escassez e que faz obras sociais. Você dá o alimento e diz: Jesus te ama, planta a semente. Saiba que essa alma vai gritar por Jesus, porque todos nós precisamos dele. Aquela mulher estava ouvindo testemunhos. Então ela criou esperança dentro de si. Ela criou expectativa. Ela não aceitou o diagnóstico. Ela não desistiu de ser curada. Ela clamou. Ela foi atrás da pessoa certa. Ela não podia tocar nem podia ser tocada. Mas ela arrumou um jeito de tirar de Jesus o que ela precisava. Ela precisava de poder para curá-la. Ela precisava do sobrenatural para tirá-la da morte, para tirá-la daquele fluxo de sangue e voltar a viver na sociedade. E Jesus chama ela de filha. E Jesus é: filha, a tua fé. Não é que Egito te salvou, não. Não é a conta te salvou, não. A tua fé, a fé em quê? A fé em mim. A fé em mim, Jesus. O que tu pensou sobre mim. O que tu creu que eu poderia fazer na tua história, no teu cenário e na tua realidade. Então foi a tua fé que te salvou. Foi como tu pensou a meu respeito. Foi a expectativa que tu gerou sobre mim. Então eu tenho certeza que se você tiver o hábito de ler a palavra de Deus, você jamais será o mesmo. Canaã não será impossível. A cura não será impossível. A restauração familiar não será impossível. Você não vai desistir do seu filho. Você não vai desistir da sua filha. Então, sabendo a miséria que Jesus me tirou, eu tive fé para crer e para ficar em muitas situações da minha vida, de que pessoas que estavam junto comigo também poderiam mudar. Se Jesus se encontrasse com eles, se Jesus os tirasse da garra de Satanás. Quando Jesus foi dando saúde à minha mente, eu me voltei contra o diabo. O que eu pedi para Jesus, a minha vingança era: tira essas pessoas das mãos dele.
e que elas vivam para ti, glorifiquem o teu nome e testemunhem daquilo que tu podes fazer na vida delas. Não foi para Jesus as matar, porque o meu inimigo é o diabo. Foi ele que me enganou. Foi ele que roubou coisas preciosas que eu tinha. E quem me tirou da cruz foi Jesus. Quem me tirou da exaustão da alma foi Jesus. Como, Lilian? Confissão, arrependimento. Eu não quero essa vida. Me ajuda. Abandono. Egito não é uma opção para mim. Jesus é tudo. Ele preenche. Eu olho para minha história e eu vejo eu clamando em diversas maneiras sobre meu temperamento, sobre minha personalidade, sobre a minha aflição, sobre as minhas feridas, sobre que ele podia trazer alegria onde só havia tristeza. Então, o que Jesus gera em você? Então a palavra de Deus diz que no verso 27, quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou nas suas vestes, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo, já está curada daquela aflição. Então, Jesus, o Espírito Santo de Deus, foi muito objetivo na mensagem que ele pediu que eu trouxesse hoje. Veja, ela ouviu, ela agiu e ela praticou aquilo que ela acredita. Ela ouviu, ela agiu, ela praticou aquilo que ela acredita. Então você está ouvindo falar de Jesus e só Jesus pode te tirar desse lugar. Se ela perguntasse à multidão, provavelmente ela seria chutada. Provavelmente teria ouvido palavras terríveis. Porque dominadores não querem perder você. Pessoas que usam o seu trabalho, mas são capatazes de Satanás para te manter na prostituição, para te manter nas drogas, para te manter na vida imoral, para te manter na mentira. E claro, você precisa ter Jesus, ter a presença de Deus, conhecer as palavras de Deus, conhecer a Deus e passar a não amar mais essa vida, mas a vida que Jesus ele tem para você. Então o que você precisa neste ambiente, que eu não conheço e não tenho acesso, mas Deus te vê. Ele viu a oração do seu povo no Egito. Então o seu povo sabe. Eles estavam muito sofrimento. Eles estavam afligidos. Eles estavam com muitos trabalhos. Eles estavam sendo maltratados. Eles estavam clamando. Então Deus chegou. Porque eles estavam falando com a pessoa certa. Eu sei que você pode estar numa religião agora. Uma religião que está te pedindo dinheiro e dizendo que você vai ser curado. Traga o dinheiro. Uma religião que está te dizendo agora, ore a Maria, ore a José, ore a isso, ore aquilo. Não vai mudar, diz o Senhor. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. E eu preciso te falar a verdade. Para que você realmente clame a pessoa certa. Vai orar até quando a esses deuses? Já que ele não te atendeu até agora, o diagnóstico está piorando. A cada dia a tua alma está mais sedenta. A cada dia. Você já viu? Nada vai mudar. Porque só Jesus pode mudar a tua história. Só Jesus pode te dar o que você precisa.
E agradeça, porque o diabo tem poder. Ele podia manter você nessa religião. E você pensar, José me curou. Mas eu oro em nome de Jesus, para que assim como no tempo de Elias, os profetas de Baal ficaram envergonhados. Que todos os deuses a qual você tem confiado e que tem sido enrolado psicologicamente, para que haja uma intervenção de Deus e salvação da tua alma. E então você possa clamar ao Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai de Jesus Cristo e dizer: salva-me dessa seca, salva-me dessa seca, salva-me dessa seca. Assim nos diz o Senhor. E então você vê que só há um único Deus, um único Senhor e um batismo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos como igreja no nome de Jesus, para que todos aqueles que têm se colocado como capatazes de Satanás para enrolar pessoas, aonde o teu filho se sacrificou, se colocou em um lugar de humilhação, levou chicotes, recebeu coroa para que fôssemos salvos, e o diabo tem levantado os seus capatazes para enrolar, para mentir e para os manter cativos. Eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, para que os deuses a qual eles têm clamado os deixe sem resposta, os deixe sem resposta, e assim eles possam clamar ao teu nome, e verdadeiramente toda a construção mental mentirosa seja destruída no nome de Jesus. Que toda a construção mentirosa que a mente deles hoje tem acreditado que Baal faz alguma coisa, seja destruídas no nome de Jesus. Porque tu pagou um alto preço pelas almas. Tu deu a vida do teu próprio filho. Tu não tens interesse, diz a tua palavra. Tu não tens prazer na morte do ímpio. Mas esses capatazes de Satanás têm se levantado para iludir a mente das pessoas, se colocando como resistência de Satanás para que as pessoas alcancem a verdade. Aleluia, glória a Deus, e sejam salvas. E o teu plano perfeito, e o teu plano perfeito, e o teu plano perfeito possa prosperar, porque Jesus é a luz do mundo, Jesus é a salvação do mundo, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e é no nome do teu Filho que eu te peço uma intervenção, a tua mão poderosa sobre o rei do Egito, a tua mão poderosa sobre o rei do Egito, que seus cavalos sejam destruídos, que seus capatazes sejam destruídos, em nome de Jesus, que seu exército, na verdade, sejam destruídos, e o que teu povo veja, que a tua mão poderosa os salvou, que a tua mão poderosa os libertou. Eu sei que aonde eles estiverem, não importa quem os tenha feito escravo, porque são capatazes de Satanás, mas essas almas querem sair, querem uma ajuda, querem uma mão. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei como eles foram parar no poço, se foi seus próprios irmãos, se foi a família que eles nasceu, mas eu oro pelo teu olhar, o olhar que tu vê os vulneráveis, o olhar que tu vê os clamor. Pai, eu oro em nome de Jesus pela tua intervenção. Você acha que Deus não vê o choro de uma criança sendo violentada ou de uma mulher? Eu e você pode não ver. A igreja tem o acesso mais poderoso para intervenções diante de sofrimentos. Tem gente, irmãos, que está no roubo porque é ameaçado. Eu não conheço bem, né? Mas há uma divulgação, né, na TV lá do Rio de Janeiro. Quantas pessoas, e aqui não é justificativa, mas tem pessoas ali que não querem, mas estão sendo ameaçadas por viver dentro daquela comunidade. Ameaçadas de morte. E aí vestem uma armadura e realizam o que seus dominadores. Mas o Deus que eu sirvo é mais poderoso do que uma arma, é mais poderoso do que uma bomba,
é mais poderoso do que uma gangue. É mais poderoso. Eu ouvi um dia desse, faz um tempo, de uma jovem que era maltratada pelo seu pai, pela sua madrasta e por uma terceira mulher que eu não lembro qual era. E ela conseguiu sair desse cativeiro. E diz o nome que ela estava clamando. Ela estava orando e pedindo a Jesus. Deixaram uma escada com acesso. E ela saiu por essa escada e perambulando na rua. E foi numa delegacia para denunciar, porque tinha uma irmã mais pequenininha. Então, igreja, a gente tem que se levantar verdadeiramente com o propósito. Deus nos chamou para levarmos a luz para esse mundo, para levarmos aquele que tira o pecado do mundo. E só há um. O nome dele é Jesus Cristo. Ele fez na minha vida, ele faz na sua. Aqui não é sobre mim, mas aquele que mudou a minha vida, aquele que mudou a minha história. Eu gosto de deixar bem claro que eu não tinha forças mais para fazer. Não havia capacidade em mim. Eu só clamei por ele. Eu também fui parar em poço. Eu também fui parar em cova. Mas ele me salvou. E ele também salva você. Jesus é aquele que pode nos tirar da vida nojenta e da vida miserável. E aqueles que ele já tirou, que não venhamos a esquecer. Salomão, Deus te deu sabedoria para você ministrar o coração do seu povo, ministrar o espírito do seu povo, guiar o seu povo. Então não se converta a outros deuses. O que é outros deuses? O que é se dobrar? É um pequeno gesto. É levantar altar. O que Salomão precisava para guiar o povo de Deus, a mente do povo de Deus, era a sabedoria que Deus deu para ele. Ele não precisava de outros estudos, porque ele foi levantado para falar da sabedoria de Deus, da palavra de Deus. Então tome muito cuidado, porque sem perceber, estamos levantando outros altares. Deuses que nada fazem. Deuses que não fazem nada. Mas a palavra de Deus que eu ouvi da boca dos profetas mudou a minha vida. Me tirou do lugar da mentira mental. De que quando Jesus me encontrou, eu não gostava de mim. Eu achava que eu era uma pessoa terrível. Eu pensava pensamentos muito ruins, porque eu não me lembro muito bem. Mas eu sei que eu pensava muita coisa ruim. E aí você fica mais vulnerável a um dominador. Mas aquele que é maior do que os capatazes do diabo, é porque tá passando um som aqui. Daquele que é maior do que os capatazes do diabo. Não se engane. Você tem que ter orado por pessoas que você ama. A sua história é o próprio testemunho. Sem Jesus, a gente não estaria aqui. Então o que o diabo vai querer para destruir a tua fé, a tua esperança? Vai querer mostrar teu filho no lugar que vai entristecer o teu coração. Vai querer mostrar o teu marido no lugar que vai entristecer teu coração. Sabe qual é um dos ensinamentos que o Espírito Santo tem me levado? A deixar as pessoas serem livres. E isso não me impede de falar a verdade. Quando Deus manda, quando Ele cria a oportunidade. Quantas vezes eu tentei falar no momento errado e eu fui devorada. Mas quantas vezes, às vezes tinha uma viagem e ali o coração do meu marido estava aberto e eu começava, tomada pelo Espírito Santo de Deus, a ministrar a palavra. E ele ouvia e ele não falava nada, ficava em silêncio. Então eu fui começando a perceber que eu tinha que esperar o momento certo de falar. Quando Deus mandava. E tentar parar de controlá-lo. Para não pecar, para não ir embora, para isso, para aquilo. Para que o mal não viesse, para que ele não me deixasse. Eu tive que abrir mão do controle. Então quando minha mente
e vinha aquele sentimento de insegurança para você entender. Eu dizia, não, eu vou confiar em Deus. Ele é adulto e ele precisa fazer as suas próprias escolhas. Quando ele foi embora, eu não fui atrás dele. Foi Jesus que trouxe. E eu quase perdi a bênção, viu? Porque me disseram, Deus não te quer nesse sofrimento. E eu nem percebi. Ele me deu ontem esse discernimento. Lembra daquele pensamento que te falaram? Aquele ali era Pedro. Porque foi a boca de alguém cristão. Dizendo pra você, Deus, isso não vai acontecer contigo. Deus não te quer nesse sofrimento. Então quer dizer que Jesus pode sofrer, eu não posso. Que Jesus pode se humilhar, eu não. Eu sou melhor do que Jesus. Não. Miserável sou eu. Toda a riqueza que eu desfruto hoje vem de estar nele, com ele e as palavras dele em mim. A sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Então hoje eu sou rica, não porque tenho muito dinheiro no banco, mas porque tenho as palavras de Deus. Porque tenho saúde na minha mente, porque tenho as palavras de Deus. Porque quando eu estou em pânico, como Josafá, numa preocupação profunda, porque tá armando um cerco ao meu redor, todos estão contra mim, e aí o medo quer nos colocar no pânico, e aí vem a síndrome do pânico, como diz hoje. E a gente fica preocupada. Onde Josafá está? Numa congregação. E ali um profeta de Deus, o Espírito de Deus, fala ao seu coração. Quantas vezes os profetas do Senhor falou ao meu coração? Quando eu estava em pânico, quando eu estava cheia de ansiedade, cheia de tristeza, e a palavra de Deus me levantou. Eu ouvi outras coisas, mas não animavam o meu espírito. Conhecer a ciência babilônica não muda a minha vida. É uma profissão, é um serviço, é o meio que Daniel está recebendo ali uma provisão, enquanto está no cativeiro. Mas a vida que Daniel levava na Babilônia era praticando a palavra de Deus, era olhando na sua janela para Jerusalém, sabendo de onde ele era. Aí você diz, Lilian, eu não sei qual é a sua ferida e qual é o profeta de Baal que tem dito que só ele pode te curar. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Na palavra de Deus. Porque quem vai poder ficar de pé diante da palavra de Deus? Bora lá? Ninguém. Ninguém pode ficar de pé diante da palavra de Deus. Ninguém. Ninguém pode. Ninguém pode. Olha essa palavra. O que a mulher do fluxo de sangue tinha era incurável. E quem a curou? Jesus. Presta atenção. Lá em Jeremias, capítulo 30. Veja assim. Capítulo 30, verso 12. Assim diz o Senhor: seu ferimento é grave. Sua ferida incurável. Não há quem defenda a sua causa. Não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Quem está dizendo isso? Deus. A sua ferida é grave. Seu ferimento é grave. Sua ferida incurável. Não há quem defenda a sua causa. Não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Todos os seus amantes esqueceram-se de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz o inimigo. Dei-lhe um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade
e numerosos são os seus pecados. Por que você grita por causa do seu ferimento? Por causa da sua ferida incurável? Por que você grita por causa do seu ferimento? Por causa do seu ferimento? Por causa da sua ferida incurável? Por que você grita? E quem golpeou? Deus. Presta atenção, foi Deus. Quando Jesus está ali na cruz, ele está sendo ferido. Há uma permissão de Deus, temporariamente. Oh, aleluia! Fiz essas coisas a você, porque é grande sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Mas Jesus não cometeu pecado. Ele estava recebendo aquele ferimento por causa de nós. Mas todos os que a devoram serão devorados. Então aqui são dominadores. Todos os que a devoram serão devorados. Irmão, Deus disse para Abraão: teus descendentes serão escravos, mas eu, Senhor, castigarei a nação que os escravizou. Deus castigou a Babilônia porque foi soberba, orgulhosa e injusta. Não fez um bem ao seu povo. Era ímpia, tinha os seus deuses, mas Deus estava preservando a vida do seu povo. Escute a promessa. Todos os seus adversários irão para o exílio. Todos os seus adversários irão para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados. Eu despojarei todos os que a despojam. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Farei cicatrizar os seus ferimentos, o seu ferimento. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas. A cidade será reconstruída, levantada, edificada sobre as ruínas. Então há como ser reconstruída em meio às ruínas emocionais, as ruínas psicológicas, as ruínas físicas. Olha eu aqui. Quem está te reconstruindo, Lília? As palavras de Deus. A minha mente tem saúde hoje por causa da vida, que é a palavra de Deus. Eu não posso crer em algo que é contrário. Eu não posso crer que Deus não me ama. Eu não posso crer que Deus não quer o meu bem. Eu também não posso crer que eu não devo abandonar os pecados, mas que eu devo obedecê-lo, porque Ele é o caminho. E porque a forma de amor é obedecendo, porque Ele só quer o meu bem. Ele não merece ver o que é mal. Ele não merece que eu ouça a voz de Satanás e desobedeça a sua palavra, porque é o diabo que quer isso. Então o diabo te feriu. O diabo te levou para a miséria. O diabo te enganou. O diabo te destruiu, te deixou em ruínas. E não vai se levantar contra ele? Não só. E contra como? Agora fazendo a vontade de Deus. Porque o diabo odeia quando você obedece a Deus. Ele quer que você desobedeça. Ele quer que você seja insubmisso, insubmissa. Ele quer que você seja um desobediente. Aí ele se alegra. Mas quando você obedece, quando você fica na cruz, quando você diz: eu vou morrer, mas eu não vou vender a minha alma, aí ele fica revoltado. Tá com raiva do diabo? Faça a coisa certa.
E aí a pior vingança que você pode dar a ele é fazer a vontade de Deus. Foi assim que Sansão fez. Os inimigos tiraram sua visão, arrancaram os seus olhos. E ele se voltou contra os inimigos, não contra Deus. Alguém que reconhece o seu pecado, alguém que reconhece aonde caiu, pede perdão, pede para não perder a presença, abandona essa prática, alcança de Deus misericórdia. Mas aqueles que decidem permanecer no pecado, mesmo conhecendo a verdade, o seu final, diz o Senhor, é a morte, é a morte, é a morte. É o que fala as palavras de Deus. Porque aqueles que não se submeteram à Babilônia morreram. Peste, fome, espada. Porque Deus não estava com eles. Eles tinham que se humilhar, se colocar debaixo do serviço da Babilônia. Neemias serviu o rei. Daniel servia reis. Reis que não adoravam o Senhor. Mas que Deus foi conhecido por causa desses que foram espalhados. E nós fomos espalhados para Deus ser conhecido, para Deus ser glorificado. Aí essas pessoas veem o poder de Deus, essas pessoas veem quem Deus é, através de você que renuncia a amar essa vida. Então, a cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. E os honrarei e eles não serão desprezados. Veja, onde havia tristeza, ferimento, ruínas, ia haver agora uma cidade, ia haver alegria, ia haver a cidade de pé, mas seria reconstruída das ruínas. Deus disse, eu golpeei. A ferida é grave, o ferimento é grave e a ferida é incurável. Mas eles tinham uma promessa de cura, uma promessa de reconstrução, uma promessa de restauração, uma promessa de alegria. Porque aquele que fere também é aquele que cura. Amém? Glória a Deus. Se você ouviu as palavras de Deus, o seu passo é crer. E depois que você crê, o que gerou no seu coração? Nessa mulher, ela foi lá em Jesus. Jairo se despiu das vestes, dos status, se humilhou e disse, Jesus, cura minha filha. A mulher cananeia, com a filha cheia de demônios, Jesus, expulsa os demônios da minha filha. Tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim, falando com as minhas palavras. E você ouviu aqui, não foi sobre Lilian. Não só foi a miséria da minha vida e a riqueza que hoje ela carrega hoje, mas que nesse caminho ela teve encontro, ela teve ajuda, e o nome deste é Jesus Cristo. É sobre Jesus Cristo que a palavra de Deus está falando, da mulher dos frutos de sangue, o que ela gerou em si, ao ouvir sobre o que Jesus faz. Então Jesus fez algo na minha vida, o que está gerando em você, não no que eu possa fazer por você, mas naquele que está comigo pode fazer por você, porque Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Você pode estar acreditando que você não presta, que você não vale nada, porque está deformado pelo pecado. Mas essa não é a tua origem. Você pode estar negando a identidade de mulher que Deus te deu, ou negando a identidade de homem que Deus criou. E na sua mente, negando a sua existência, seu corpo revela o que Deus criou. Deus criou uma mulher, seu corpo revela. Deus criou o homem, mas na sua mente você se rebelou contra o próprio Criador. E você diz, eu não sou mulher, eu não sou homem. Mas Deus quer retornar você à origem. E que origem é essa? A origem que Ele criou, homem e mulher. E se não está em Cristo, ainda tem algo maravilhoso. De criatura a filho, filhos de Deus. Você terá um pai. Deus tem te protegido. Tem te protegida. Você está vivo, eu estou viva. Estamos vivos porque Ele nos protegeu, mesmo no poço. Jeremias não morreu no poço.
Pessoas se compadeceram e jogaram as cordas para o tirar de lá, se juntaram para o tirar. Pedro foi ajudado no barco quando estava quase indo a pique. Eu conheço alguém que te ama de verdade. E ele te dá amor sem pedir que você faça algo que vai afligir a tua alma e deformar a tua identidade. Ao contrário, Jesus nos devolve a sua identidade com um verdadeiro amor, a nossa identidade com um verdadeiro amor. Sem pedir para que eu e você faça nada de errado. Mas o que Ele quer quando devolve a nossa identidade é que eu e você tenham uma vida que agrada a Deus, que obedece a Deus, que confia em Deus, que depende de Deus. Porque você vai bater fome. E quando tiver fome, eu vou dar a minha primogenitura, porque eu quero essa sopa. Não! Com Jesus você vai aprender a viver da palavra. Eu aprendi, é possível. E tenho muito mais a aprender. A aprender que Ele pode fazer um milagre, fazer a farinha da panela não acabar. O azeite, encher várias vasilhas. É nesse reino que nós estamos. Mas se nós escutarmos o que os estudos de hoje têm avançado e têm roubado os nossos corações, que fé irá gerar em nós? O povo de Deus está gerando expectativas nos estudos babilônicos, científicos atuais, naquilo que está em evidência. E é por isso que não tem fé. Esse Deus vai te enganar e vai te deixar na mão. Porque Ele não fala. Eles são obras construídas pelas mãos humanas. Eu senti uma tristeza no meu espírito quando eu vi uma ministra de Deus que eu admiro e que Deus já usou para a minha vida, mas que ela agora, quando vai falar ao povo de Deus, não fala mais só a palavra de Deus que é viva. Tá uma mistura na sua fala de ensinos babilônicos. Ensino babilônicos é para Babilônia, é uma profissão, é um exercício. Não é no altar. No altar é só Bíblia, irmão. No altar é Jesus. Porque é Ele que vai mudar a vida das pessoas. Eu conhecer sobre neurônio ou sobre psicanálise no altar não vai mudar a minha vida. Mas ouvir que Jesus cura, liberta, salva, me tira de lugares que eu não tenho força para sair, isso gera em mim esperança. Porque Deus disse, não temas. Eu te fiz conhecer esses deuses para eles serem destruídos e não para que vocês levantem altares. E substitua na mente do meu povo a palavra e os façam seguir esses deuses. Quantos têm ido conhecer esses deuses sem Deus mandar? Porque ouviu um ministro que admira, que agora está fazendo, aí vai lá fazer também. E você vê o orgulho na fala. E eu não sou melhor do que você. Eu já fui por esse caminho, tá? Quando ele me mandou conhecer. Eu tava sentada numa mesa e eu disse pra pessoa, olha, eu tenho tal curso. E ali o Espírito Santo se entristeceu. Porque ele me mostrou que eu tava me orgulhando dos conhecimentos. Pra tentar atrair os olhares das pessoas pra mim. Pra eu ser importante. Então eu me arrependi e abandonei os maus caminhos. Aí tu quer dizer, Lilian, que eu te salvei quando tu cometeu o suicídio, quando tu tava no poço, quando tu tava na mais miséria da tua identidade, destruída, arrasada, dominada por dominadores. Tu não conhecia nenhum desses deuses. E agora tu vai dizer pro meu povo e para as pessoas que estão do teu lado, e se orgulhar desses deuses? Então ali eu tive uma exortação do Espírito Santo de Deus. E pude me arrepender do meu pecado. E realmente falar de quem mudou a minha vida. Para encerrarmos, vamos louvar o hino 196. Louve comigo, se você conhece. Ou então ouça, tá? Vou fazer um louvor corrido. Vai falar muito com você. Eu tenho certeza que também
É o que está na sua vida. É o hino 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra nós é Jesus. Precioso pra nós é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem a humildemente a buscar. Será logo da terra tirada. Para onde? Para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Você já ouviu esse hino assim? Que traz agora o Espírito Santo. Achei Jesus, achei Jesus, ó gozo incomparável. Eu acredito que é, pois salve, deixa eu ver se eu encontro. Achei Jesus, é 62. Oh, aleluia, glória a Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, aquela mulher achou Jesus e a vida dela mudou. A mulher do fluxo de sangue. Jairo achou Jesus e a sua filha ressuscitou, porque morreu no meio do caminho, o pior aconteceu. Aleluia! A mulher que estava lá à procura para os demônios sair da sua filha, achou Jesus. Bora, igreja! Achei Jesus, achei Jesus, ó gozo incomparável, pois salvo estou, já tenho luz e paz inexplicável. Os meus pecados expiou, ó sangue do Cordeiro. As minhas trevas dissipou. De Deus eu sou herdeiro. Jesus muito longe me buscou. Perdida me encontrava
e do pecado me salvou, o qual me atormentava. Pertenço ao meu bom Redentor, ao meu melhor amigo, que me livrou de toda dor e sempre está comigo. Oh, que prazer, oh, que prazer, Jesus é meu amado. Do Salvador eu quero ser um servo consagrado, pois já me deu a salvação que nos foi prometida. Ao meu cansado coração encheu de nova vida. Desejo ao meu Jesus louvar em doce harmonia. Em Cristo tudo fui achar, pois tudo carecia, e sem cessar o Salvador me ama eternamente. O que direi a tal amor? Te amo eternamente. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Quando eu estava louvando, o Senhor falou algo para mim sobre a ministra, né? Uma das ministras, né, que eu ouço, e ela anima o meu espírito, fortalece o meu espírito, traz exortação para minha vida. Mas quando ela falou de outras coisas, aquilo não mudou em nada. Mas o que ela estava falando da palavra de Deus estava mudando a minha vida. Estava trazendo entendimento para a minha mente. É só para você entender aquilo que o Espírito Santo de Deus está nos exortando. O altar de Deus, a tua vida salva, foi para anunciar unicamente uma coisa: Jesus Cristo, a verdade, a vida, o caminho. Porque é isto que vai salvar as pessoas. Amém? Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.